Graças e paz de Deus a todos, meu nome é Matheus Rocha, você está no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Antes de iniciarmos a nossa devocional, eu vim te pedir para se inscrever no nosso canal, para curtir já esse vídeo, para que outras pessoas possam ver esse tipo de conteúdo. Assim também como que você compartilhe. Se você tem acompanhado, se você tem gostado do projeto, se você tem crescido com o projeto, compartilha. Manda no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, manda nos seus grupos, para que assim o reino de Deus venha crescer cada vez mais e o seu povo venha conhecer a verdade do Evangelho. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. A leitura devocional de hoje, no livro de Mateus, é o capítulo 7 e o capítulo 8 desse mesmo Evangelho. É importante que você já tenha lido esses dois capítulos como um todo, porque eles são a continuação do capítulo 5 e do capítulo 6, até mesmo da devocional de ontem. Vamos ler hoje o versículo 29 do capítulo 7. E diz assim a palavra de Deus: porque eles ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus, nesse capítulo 7, ele está encerrando o que é conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Um momento que ele, de forma tão especial, separou no seu ministério para dissertar a respeito das coisas da lei, a respeito das coisas do reino de Deus e as verdades que muitas das vezes estavam sendo negligenciadas pelos líderes religiosos daquela época. E esse versículo nos mostra que quando ele conclui tudo o que ele havia falado, tudo o que ele havia dito a respeito dessas revelações que já haviam sido dadas a Moisés e também revelações a respeito do reino de Deus, as pessoas olhavam para ele e diziam: esse tem autoridade sobre o que diz. Ele não está dizendo coisas quaisquer, ele não está falando coisas aleatórias, ele diz a verdade, ele diz como quem vive o que diz. A autoridade, sem dúvida, é uma coisa extremamente importante. Imagine, por exemplo, que você recebe a ordem de alguém que você não reconhece a autoridade. Alguém que você olhe e não veja como exemplo. Você não se espelhe nele. Você não entenda que o que ele diz realmente tem fundamento e verdade. E o interessante é que na nossa vida, muitas das vezes as pessoas que têm autoridade para dizer alguma coisa, elas nem estão dizendo essencialmente a verdade. Mas a conduta delas, o caráter delas, leva a crer que aquilo que ela diz tem um fundo de verdade. E assim respeitamos todas as falas que saem dela. É claro que Jesus não é um homem comum. Jesus tinha autoridade dada por Deus. Ele falava a verdade. Ele nos ensinou a amar. Ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a dar esmolas da forma correta. E tudo isso com a autoridade que ele tinha. A autoridade de quem é filho de Deus. A autoridade de quem é o próprio Deus e a autoridade de quem vive o que prega. Muitas das vezes pregamos, muitas das vezes falamos a verdade que conhecemos através da Bíblia, mas nos falta autoridade. Tentamos dar e fazer os nossos próprios sermões do monte, tentamos ensinar a lei, tentamos ensinar a verdade da palavra de Deus. Mas quando a pessoa olha para a nossa vida, quando a pessoa olha para nós, vê que falta autoridade, vê que falta viver o que se prega, vê que muitas das vezes não há essa fé que excede todo o entendimento, não existe essa paz que tanto se afirma, não existe o amor ao próximo que tanto se diz nas palavras de Deus. O Evangelho é um convite a sermos imitadores de Jesus para assim herdarmos a vida eterna. Que sejamos então pessoas que viveram como Jesus viveu, para que quando falarmos a respeito da verdade do Evangelho, venha conosco toda a autoridade do Filho de Deus, toda a autoridade que Ele nos concede por meio da cruz do Calvário. Mas essa autoridade só será reconhecida se vivermos uma vida coerente com o que pregamos. Você tem vivido essa vida coerente? Você tem vivido o que prega? Você tem vivido de fato um amor ao próximo? Você tem vivido o perdão? Ou você tem vivido a ira? Você tem alimentado o seu coração com coisas celestiais, com coisas que estão além? Ou você tem alimentado o seu coração com coisas terrenas, passageiras e muitas das vezes imorais? Que busquemos a autoridade que Cristo Jesus pode nos dar, mas Ele nos dá mediante a nossa vida de santidade e de amor ao próximo. Vamos orar? Pai,
nos permita ter o conhecimento da verdade, nos permita viver a verdade, nos permita crescer na Tua palavra, para que as pessoas reconheçam em nós o Teu sacrifício, para que as pessoas reconheçam em nós a Tua vida, para que as pessoas reconheçam a autoridade que Tu destes a cada um de nós em pregar o Teu Evangelho. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, você jovem, você adolescente, eu te convido a ir lá no Instagram da Juventude da Igreja, dar uma seguida, ver as nossas programações, o que nós temos feito. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, assim também como em algum canto dessa imagem, para que você conheça o nosso trabalho, para que você veja o que nós temos feito em nossa igreja direcionado aos jovens. E que, se assim for o desejo do seu coração, você possa participar de algum dos nossos eventos para cultuar Deus juntamente conosco. Um abraço a todos, que Deus seja conosco.